Galera do sexto ano, tudo bem com vocês? Professor Henderson aqui nesse momento para tirar aquela dúvida. Por que todo número elevado a zero dá 1? Bom, eu já digo que não vou fazer uma demonstração muito formal porque isso compete a uma propriedade de potência que vocês vão aprender nas séries seguintes. Então, nesse momento, a única coisa que eu quero fazer é dizer para você, tem um motivo. Pode ter certeza que você vai ser capaz de entender por que todo número elevado a zero é igual a 1, apenas pensando na ideia de duas propriedades básicas, multiplicação e divisão. Vem comigo! Galera, então é o seguinte, para que a gente entenda, eu vou fazer o exemplo a partir de três potências básicas com vocês. Nós vamos trabalhar com as potências de base 2, 3 e 5, potências que a gente já conhece. E aqui, pode ver que nas duas últimas linhas de cada uma da tabela, nós temos expoente 1 e expoente zeros. Vou deixá-los por último, para que vocês também consigam entender por que todo número elevado a 1 é igual à própria base. Então comecemos por coisas básicas. Nós temos 2 ao quadrado. Nós sabemos que 2 ao quadrado nada mais é do que multiplicar o 2 por ele mesmo duas vezes. E a gente sabe que 2 vezes 2 é 4. Se eu quiser calcular 2 ao cubo, não tem segredo. Eu sei que é só pegar esse resultado e multiplicar por 2 de novo. E isso dá 8. E se eu quiser o próximo? Bom, 2 à quarta, eu pego o resultado anterior e multiplico por 2 mais uma vez, que dá 16. Se eu multiplicar por 2 mais uma vez, eu encontro como resposta o 32. E assim eu vou vendo. Essas reticências de ir para cima quer dizer, eu posso continuar o quanto eu quiser. Vamos fazer a mesma coisa com as potências de base 3 e base 5 para depois repararmos num padrão interessante que nós temos. Veja só, 3 ao quadrado nós sabemos que é pegar o 3 e multiplicar por ele mesmo duas vezes, ou seja, fazermos 3 vezes 3, que dá 9. E se eu quiser fazer 3 ao cubo? 3 vezes 3 vezes 3. Ou então simplesmente eu penso, eu já tenho 9 multiplicando por 3 mais uma vez, eu acho o resultado que é 27. Multiplicando por 3 mais uma vez, eu descubro que isso dá 81. E para achar 3 elevado à quinta, pego o resultado anterior e multiplica por 3 mais uma vez, obtendo assim 243. Ah, Henderson, esses cálculos aqui, se eu não souber de cabeça, registra, faça os cálculos aqui no canto, não tem problema nenhum. A reticências quer dizer a mesma coisa. Da mesma forma que eu calcularia 3 elevado à sexta, 3 elevado à sétima, 3 elevado à oitava e assim por diante. Bom, e aqui agora? 5 ao quadrado quer dizer 5 vezes 5, que nós sabemos que é igual a 25. Multiplicando por 5 de novo, 125. Multiplicando por 5 mais uma vez, ou seja, 5 vezes 5 vezes 5 já deu 125. Multiplicando por 5 mais uma vez, nós descobrimos que o resultado é 625. Ah, Henderson, até aí eu sei, mas só que olha só, eu não sei quanto que é 5 à quinta. É o que eu disse para vocês. Quando vocês não souberem, não tem problema. Para achar o resultado de 5 elevado à quinta, basta você pegar o resultado de 5 elevado à quarta e multiplicar por 5 mais uma vez. Então vamos lá. 5 vezes 5 nós sabemos que é 25. Fica 5 nas unidades e vão 2. 5 vezes 2, 10. Com 2 são 12. Vai 1. 5 vezes 6, 30. Com 1 são 31. Portanto, 5 elevado à quinta é 3.125. E as reticências querem dizer a mesma coisa. Eu poderia ter 5 elevado à sexta, 5 elevado à sétima e assim por diante. Mas o meu interesse está nessa partezinha aqui de baixo. É isso que está me chamando a atenção. Então, como que você vai pensar, Henderson? Eu vou pensar simplesmente no seguinte. Olha só. Eu vou tentar ir vindo de cima para baixo. Eu vou fazer o contrário do que eu fui fazendo antes. Se para achar o número de cima eu multiplicava, para achar o número de baixo, agora eu divido. E, por exemplo, para eu sair do 4 e chegar no 8, eu multipliquei por 2. Do 8 para chegar no 16, eu multipliquei por 2. Do 16 para chegar no 32, eu novamente multipliquei por 2.
eu multiplico pelo valor da base. Então, para eu voltar para cá, basta eu dividir agora. Se eu dividir 32 pela base, que é 2, eu acho 16. Dividindo por 2, eu acho o 8. Dividindo por 2, eu vou achar o resultado 4. Então, eu vou percebendo o seguinte: opa, conforme o expoente vai reduzindo uma unidade, porque veja só, daqui para cá o expoente reduziu, a mesma coisa aqui, até chegar no 2 elevado a 1 e o 2 elevado a 0 que eu procurava. Então eu vejo que o expoente foi reduzindo sempre uma unidade. E toda vez que acontecia isso, eu dividia por 2. Então, para eu achar o resultado aqui de baixo, eu realmente preciso apenas dividir por 2. E 4 dividido por 2 é 2. Da mesma forma, se eu pegar daqui para cá, dividir por 2 novamente, eu sei que 2 dividido por 2 dá 1. E assim eu encontro o resultado procurado. Logo, 2 elevado a 0 é igual a 1. E da mesma forma, 2 elevado a 1 é igual a 2. Tranquilo demais, não é? E se fosse na potência de base 3? Olha como o resultado vai ser bem similar para a gente. Para o 9 se transformar no 27, eu multipliquei por 3. Multiplicando por 3 eu obtenho 81. Multiplicando por 3 eu obtenho 243. Então, para eu voltar, eu faço o caminho contrário. Eu faço a divisão. Eu vou dividir por 3. Henderson, por que por 3? Porque 3 é a nossa base. Então, 243 dividido por 3 dá 81. 81 dividido por 3 dá 27. 27 dividido por 3 dá 9. E se eu for lá analisar os meus expoentes, eu vejo que ele está reduzindo novamente, ó, de 5 para 4, de 4 para 3, 3 para 2, 2 para 1 e 1 para 0. Ou seja, ele novamente está reduzindo uma unidade. E a cada vez que ele reduz uma unidade, eu tenho que pegar e dividir o resultado anterior por 3. Então, quando eu pegar esse 9 e dividir por 3, eu vou descobrir o valor de 3 elevado a 1, que é 3. E quando eu pegar esse 3 e dividir por 3, eu vou acabar encontrando o resultado de 3 elevado a 0. E 3 por 3, então, é 1. Então, novamente, olha o que aconteceu. 3 elevado a 1. Perdão. Novamente, o que eu vejo que aconteceu aqui? 3 elevado a 1 deu 3. O resultado da potência 1 é a própria base. E 3 elevado a 0 novamente deu 1. Tá, eu posso seguir o mesmo raciocínio? Não só pode, como deve. Vamos lá, veja o que nós vamos fazer aqui agora na potência de base 5. Na potência de base 5 eu tenho que 5 vezes 5, 25, multiplicando por 5 eu obtenho o número imediatamente acima, multiplicando por 5 de novo, ou seja, vou voltar, vou dividir por 5 agora, ou seja, vou dividir pela base. 3.125 dividido por 5 dá 625. 625 dividido por 5 dá 125. 125 dividido por 5 dá 25. Então, ó, toda vez que eu vou dividindo por 5, eu acho o número de baixo. E da mesma forma, observe os nossos expoentes. De 5 transformou-se em 4, de 4 transformou-se em 3, de 3 transformou-se em 2, 2 transformou-se em 1 e de 1 nós passamos a ter o expoente igual a 0. Vamos analisar nossos resultados? 25 dividido por 5, a gente sabe que é 5. Ou seja, 5 elevado a 1 nada mais é do que a própria base. E se eu pegar esse 5 e novamente dividir por 5, olha o que eu vou ter? 1. Ou seja, 5 elevado a 0 dá 1. Em outras palavras, novamente, 5 elevado a 1 deu 5. Ou seja, expoente 1, a resposta é a própria base. Expoente 0, como é o caso de 5 elevado a 0, o resultado deu 1. Então, nós podemos, sem medo nenhum, concluir que toda vez que eu tenho um número elevado a 1, o resultado é a própria base. E toda vez que eu tenho um número elevado a 0, o resultado é igual a 1. Tranquilo demais, não é?
Lembre-se do seguinte, você vai ter uma demonstração disso nas séries seguintes, mas para esse momento agora em que você está no 6º ano, isso é mais do que suficiente para que você fique com esse resultado bem fixado e pode utilizá-lo sem medo. Até mais, até a próxima!